Com as eleições deste ano, a pauta econômica é o centro do debate político. Candidatos buscam soluções e tentam dominar a narrativa, apontando culpados que vão desde o antigo governo Maurício Macri até a falta de competência de Alberto Fernandes, atual presidente, que desistiu de concorrer à reeleição. A Argentina já vem passando por crises sequentes, né? Não é de agora que a Argentina tem passado por uma crise do ponto de vista econômico. Nós vimos, inclusive, no governo anterior ao presente, que foi o governo do presidente Maurício Macri, uma ampliação da pobreza, uma distribuição de renda bastante reduzida, e nesses termos, a Argentina está ciclicamente em um processo de crise. No entanto, isso foi ainda mais aprofundado no último ano, diante das questões relacionadas ao próprio câmbio. A moeda nacional argentina foi bastante desvalorizada, né, e nesse sistema houve, portanto, uma diminuição da sua capacidade de compra, uma grande dificuldade do ponto de vista macroeconômico. É importante a gente saber também que o mundo todo viveu uma crise importante, recente, que foi em razão da pandemia, e isso empobreceu bastante também a Argentina, que não conseguiu, como outros países da região, retomar o crescimento no mesmo nível que tinha antes do processo da pandemia. A escolha do novo presidente da Argentina será decidida no segundo turno da eleição presidencial, que será disputada no dia 19 de novembro, entre o ministro da Economia, Sérgio Massa, contra o candidato de extrema-direita, o deputado Javier Milei. Uma disputa acirrada que envolve o destino de um país que precisa sair do fundo do poço. No cenário político agitado da América Latina, a Argentina se prepara para o segundo turno mais observado e discutido nos últimos tempos. Os argentinos irão às urnas para escolher seu próximo presidente. O mandatário tem a missão de tirar o país do buraco. É o que o povo espera. Hoje estamos escolhendo um projeto muito importante para o país e para o futuro, certo? Ou continuamos avançando na linha do progresso e do bem-estar, ou ficamos estagnados como no passado. A comunidade internacional, inclusive o Brasil, estará com o olhar atento, dada a importância estratégica e econômica da Argentina no cenário sul-americano. O que nós observamos é que, no caso do resultado da eleição argentina, poderão ser adotados dois modelos diferentes de relacionamento da Argentina com o mundo. O candidato da situação tem aí uma perspectiva mais daquilo que nós chamamos de business as usual. As coisas continuam como estão e deve ter uma modificação aqui e outra ali. Já o candidato que é contrário ao sistema, ele vem aí numa toada de dizer que não pretende manter o Mercosul, pretende aí alterar o seu relacionamento bilateral com o Brasil, com a China. E é por essa razão que a comunidade internacional também observa com lupa tudo aquilo que pode acontecer neste processo. A escolha do novo presidente da Argentina será decidida entre o candidato peronista, atual ministro da Economia argentina, Sérgio Massa, e Javier Milei, o candidato populista de direita com mais votos nas eleições primárias abertas, simultâneas e obrigatórias. A eleição de 2023 é uma das mais importantes eleições da história recente da Argentina, exatamente porque ela polariza dois grupos que são muito importantes. Um muito tradicional, que é o grupo peronista, ligado principalmente pelo Sérgio Massa, e que há muito tempo vem comandando a economia e a política argentina, e de outro lado um grupo que pretende quebrar essa hegemonia, quebrar, portanto, essa tradição peronista, que é o grupo que a gente chama de grupo libertário, que inclusive traz para a cena política da Argentina o Javier Milei, que é um nome contra o sistema, contra o establishment político lá dentro do país. Sérgio Massa ficou em primeiro lugar na disputa para o segundo turno, com mais de 9 milhões de votos, ou 36,68% do total.
O ministro da Economia está confiante. Me parece um erro dizer que a próxima etapa será vinculada somente ao peronismo. Vamos a um governo de unidade nacional. Vou convocar os melhores de diferentes forças políticas, sem importar sua procedência. De acordo com analistas, Sérgio Massa sai fortalecido como um líder capaz de aglutinar adesões, apesar da crise econômica e com algumas semanas pela frente, nas quais qualquer deslize econômico pode significar a derrota. A Argentina precisa deixar de ser uma mendiga crônica de dívidas e se tornar uma vendedora de empregos. Massa tem uma série de propostas sociais, como recuperar o poder aquisitivo das famílias, passar a distribuir de graça remédios, criar uma política para mitigar as emissões de gases do efeito estufa, quer fortalecer empresas estatais e a grande questão para Sérgio Massa, no entanto, é como estabilizar a economia. Hoje é um dia que de alguma forma nos obriga a trabalhar pela consolidação de 40 anos de democracia. Também nos obriga a pensar no futuro da Argentina com a esperança, com a convicção de que temos a enorme tarefa depois do 10 de dezembro, quem quer que governe, para resolver muitos dos problemas da Argentina. O Massa é uma pessoa que já tem uma longa trajetória política, inclusive em momentos anteriores ele já foi candidato à presidência, ficou em terceiro lugar, né? Ele teve uma rixa importante com os grupos peronistas que hoje dão suporte para ele nessa eleição. Ele foi levado, né, pelo próprio presidente Alberto Fernandes, que hoje governa a Argentina, a ser ministro da Economia e está lá há alguns meses, sendo que os índices piores, né, voltados à economia, foram alcançados exatamente na gestão dele à frente do Ministério da Economia. Ele é, evidentemente, um candidato de centro-esquerda, muito ligado aos peronistas e aos kirchneristas, e, nesse sentido, as propostas dele são exatamente voltadas para questões econômicas, a diminuição da pobreza, questões relacionadas a políticas públicas na área da distribuição de renda, entre outros assuntos que são basicamente econômicos. As propostas de Massa também refletem uma determinada agenda que nós observamos sendo implementadas em vários países do mundo. E esta agenda inclui justamente essa questão de serviços públicos mais abundantes, a preocupação climática, e nós sabemos que muitas desta agenda não têm dado certo, globalmente falando, e justamente também não deram certo no governo de Fernandes. É por essa razão que a eleição está tão acirrada e que, de alguma forma, fomentou aí a existência de um candidato como Milei, de uma natureza libertária, totalmente contrária àquilo que existe no momento, justamente porque as políticas implementadas atualmente não condizem com a realidade do país e daquilo que ele precisa alcançar. A pergunta que se
Ele comemorou o segundo turno e disse que há 2 anos, se nos tivessem dito que estaríamos competindo num segundo turno com o kirchnerismo pela presidência da nação, não teríamos acreditado. Estamos realmente enfrentando um evento histórico. Milei chama atenção pelo visual irreverente e falas duras. Se o candidato do partido governista, Sérgio Massa, está pedindo um exame psicotécnico para alguém se tornar presidente, eu pediria que fosse necessário um exame de economia para se tornar ministro, certo? Suas principais propostas de campanha são a dolarização da economia argentina em etapas, a redução dos gastos estatais e a privatização de empresas públicas. Queremos dizer ao presidente Fernandes, à vice-presidente Kirchner e ao presidente em exercício, o ministro da Economia, Sérgio Massa, o seguinte: deixem-nos apresentar todas as denúncias que quiserem. A era dos corruptos neste país acabou. As propostas do candidato Milei soam como música para o ouvido de muitos argentinos, justamente que vem na questão inflacionária o maior tributo possível para a sociedade argentina, porque nós sabemos que a inflação tem um impacto muito grande sobre as pessoas mais pobres. E nós sabemos também que isto se deve ao fato de que a Argentina tem um Estado perdulário ineficiente e que isso faz com que as perspectivas de melhoria sejam quase que inexistentes. E é por esta razão que as propostas de Milei ecoam muito dentro da sociedade argentina. Agora, nós também entendemos que algumas das propostas, como a dolarização, o fechamento do Banco Central, ou mesmo o relacionamento com o Mercosul e a China, fazem com que a população também veja com preocupação todas essas propostas que ele pretende efetivamente levar adiante. Particularmente em razão da frustração que foi, por exemplo, a dolarização na Argentina no passado. Os argentinos vão decidir quem pode representar uma grande ruptura caso o ultraliberal Milei vença ou a continuidade do peronismo, se o eleito for o ministro da Economia, Sérgio Massa.